O cheiro afiado de sangue comprimia suas narinas, e a coisa mais desagradável era aquele corpo esbelto que não estava mais se movendo. Seu último suspiro já se dissolveu no ar há vários minutos, enquanto sua grossa cor vermelha se espalhou lentamente pelo chão. Tudo aconteceu tão rapidamente. Ela tentou mentir, fazer uma falta dele. E quando as coisas pioraram, em um pequeno argumento, um puxão no braço mudou o curso de suas vidas. A perda de estabilidade, a borda dos móveis e, finalmente, o silêncio. Não foi minha culpa, pensou Jason. Foi um início terrível. Ele estava parado em pé em frente do cadáver daquela menina, sem fôlego, e suas testemunhas do incidente eram os fantoches que ele construiu. Na loja havia apenas ele e o cadáver. Quando o sangue de Jason começou a circular novamente, ele entendeu que deveria encontrar uma solução e não podia ficar parado lá sem fazer nada. Mas a situação era muito complicada. Eles me colocam atrás dos bares e jogam fora a chave. Ele ficou desesperado. Eu não sou um assassino. Eu só queria repreendê-la. Ela me enganou, com um fantoche defeituoso, por ter o novo a favor. Ele voltou um pouco e olhou para o cadáver, mas naquele momento ele deu um olhar acusatório. Ela foi culpa sua, ele gritou, enfurecido. Você fez tudo isso acontecer. Ele decidiu esconder o acidente, e a primeira coisa que ele fez foi fechar a loja para não fazer ninguém entrar. Ele levou a menina na oficina onde criou os brinquedos, que todos aclamaram como obras de arte, e ele colocou na mesa de trabalho. Naquela sala havia um cheiro afiado de tinta, mas não bastava cobrir nem o cheiro de sangue, nem o horror que ia acontecer a seguir. Jason colocou as mãos em sua cabeça, cavando os dedos entre seus rebanhos de mogno escuro, e empurrou-se para encontrar uma solução. Seu olhar parou em um fantoche em forma de cobra, deitada no chão. Foi uma de suas primeiras criações. Depois desse acidente incomum, e como se por magia tudo estivesse claro para ele, ele não tinha que se preocupar. Ele pegou a serra de mão e aproximou-se do corpo. Ele usou esse objeto para cortar peças de madeira que ele precisava criar alguns brinquedos, mas naquele dia, Jason respirou fundo. Seu corpo tremia e seu coração batia tão rápido para fazê-lo sentir a dor. Ele ergueu a mão e fechou os olhos. 4 horas depois, a cobra púrpura ainda estava deitada no chão, mas ficou mais inflado. Jason estava sentado em uma cadeira e em silêncio, em frente à mesa encharcada de sangue. Lágrimas pararam de derramar em seu rosto quando ele conseguiu parar de lutar contra a sensação de doença. Naquele momento, ele ficou atordoado e seus grandes olhos colorados pareciam ficar enrubescidos e cortados. O cadáver tinha desaparecido, deitado na boca da cobra, e juntamente com o último pedaço de humanidade de Jason também. Como isso pôde acontecer assim? Como cheguei a este ponto? E a resposta era apenas o nome: Amélia. Oh, Amélia, sua amiga de infância. O primeiro e única. Porque antes de sua chegada, Jason sempre foi uma criança trancada em seu silêncio, locked em seu próprio mundo. Seus pais eram rigorosos, mas queriam vê-lo estudar o dia todo, e na casa onde ele vivia, os brinquedos eram proibidos.
Mamãe e papai não eram pessoas ruins. Eles sabiam que o amavam, mas não conseguiram mostrar seu carinho. Como todos os pais, eles queriam que seu filho fosse perfeito e com um futuro brilhante, mas toda essa pressão era demais para uma criança de 9 anos. Quanto Jason, ele fez tudo o que pôde para fazê-los sentir-se orgulhosos dele. Ele era um estudante modelo na escola e obediente. Apesar de sua grande dedicação, nunca foi suficiente. Mesmo que ele não pudesse ter brinquedos em casa, Jason construiu algumas pequenas figurinhas de madeira que ele manteve no jardim da escola, longe do alcance de seus pais. Ele poderia brincar com eles sem ser punido. Ele os manteve escondidos no subsolo como um tesouro inestimável, até o dia que uma criança chamada Amélia o notou. Para dizer a verdade, sempre foi o professor que pediu a Amélia para ir até ele. Ela era uma criança ensolarada e amigável, enquanto ele era tímido e tímido. Toda tentativa de fazê-lo se aproximar de outras crianças falhou, e ao longo do tempo seus colegas começaram a se divertir com ele. Essa professora só queria ajudar Jason, e ela fez isso, mas sacrificando Amélia. Jason não era fraco, pelo contrário, ele era um manipulador perfeito e mestre do engano. Ele era como um lobo escondido atrás de máscara de cordeiro. No entanto, ele se apegou à pequena Amélia. Ele nunca causou nenhum dano a ela. Na verdade, ele queria ser um bom amigo e protegê-la. Isso poderia ser considerado como relacionamento normal, uma boa amizade entre as crianças. Talvez o próprio Jason não conseguisse entender. Era uma falta de relacionamento com seus pais. Criava um vício afetivo severo. Ele sempre quis ser primordial para Amélia. Ele gostava de dizer que ele era o único amigo que ela precisava. E ele fez-a sentir insegura. Jason não estava à procura de um amor, e talvez nem mesmo de carinho. Ele queria ser louvado, ele queria ser importante para alguém. Isso o fez sentir vivo. Ele sentiu como se existisse e foi ótimo. Ele queria sentir isso de novo e de novo. Então ele fez com que Amélia acreditasse que o mundo é um lugar cheio de gente ruim e que a única vez ousou interferir pagara por isto. O vício afetivo e as manipulações muitas vezes faziam Jason fazer coisas ruins, assim como Lucy, o amigo de Amélia, que queria ir primeiro no balanço. Ele a empurrou tão rápido que ela caiu, causando-lhe um pulso quebrado. Ou Jonathan, que sempre pediu a Amélia para lápis de cor, quando ele foi pressionado pela escada da escola. Jason o empurrou quando ele estava de costas, como covarde, porque sabia que ninguém poderia culpá-lo. Também aquela criança gostava de qualquer outro intruso. Depois desses incidentes estranhos, de repente pararam para conversar com Amélia. Quanto mais ele crescia, de forma mais perigosa e maligna, ele agiu, obviamente, sem diminuir seus atos anteriores. Enquanto isso, a pobre e ingênua Amélia, atordoada pela bondade de Jason e suas lindas palavras, pareceu despreocupada com esses incidentes estranhos que acontecem ao seu redor. Ou talvez, em outras palavras, ela não queria ver isso. Uma vez que cresceu, Jason decidiu abrir uma loja de brinquedos e seus pais o expulsaram da casa devido a essa decisão. Que decepção! Depois de anos de trabalho duro, no final, seu filho escolheu um trabalho tão estúpido e vergonhoso. Em contraste com o que eles imaginavam, Jason estava feliz e se tornou um talentoso fabricante de brinquedos.
Ele não faltou fantasia. As pessoas de todas as épocas compraram suas criações. E além disso, ele tinha seu amigo, a fiel amigo ao seu lado. Teria sido maravilhoso se a história terminou aqui. Mas o mundo perfeito que Jason construiu não durou mais. Como todas as noites, Amélia visitou seu amigo quando a loja fechou para manter companhia com ele. Jason teve que resolver o caos feito por essas crianças estúpidas. Então ele tirou o colete bege para se sentir mais confortável e puxou as mangas de sua camisa branca. Amélia olhou em volta e deu um sorriso nostálgico. Pense nisso, Jason. Você começou de uma figurinha de madeira até o ponto de fazer tudo isso. Você está feliz, não é? Posso dizer que sim, apesar de começar a odiar as crianças, ele respondeu. Eles arrutam tudo o que eles tocam. Se acostume, são eles seus clientes mais fiéis. Ela se divertiu dele, enquanto o cara se burlava. Eu sei, é estranho, um fabricante de brinquedos que odeia crianças. Amélia não respondeu, mas de seu pequeno sorriso divertido não era difícil dizer que concordava com ele. Eu decidi me tornar um fabricante de brinquedos porque gostei de moldar minhas fantasias. Por que você foi o primeiro a me dizer isso? Você foi um bom em criar figurinhas de madeira. Então, eu sugeri que você se tornasse um fabricante de brinquedos ou algo assim. Estou feliz que você me ouviu. Os bons amigos fazem isso, o fabricante respondeu. E para torná-lo, às vezes você deve fazer algumas coisas. Amélia parecia intrigada com o amigo. O que você quer dizer? Jason encolheu os ombros e olhou para ela sorrindo. Você lembra da letra rosa? Oh, claro, Amélia se lembrou disso. Foi um dos seus dias mais desagradáveis de sua vida. Quando tinha 15 anos, Amélia se apaixonou por um menino da classe ao lado. Ela não teve coragem de se confessar. Obviamente, Jason assustou, como sempre. Se as pessoas descobrirem suas fraquezas, é o fim. Eu não acho que seja uma boa ideia, disse ele. Mas o amigo de Amélia não concordou com isso. Ele encorajou Amélia e sugeriu-lhe que escrevesse uma carta. Então ela entregaria. Mas algo foi longo. A carta desapareceu da mochila de Amélia e foi anexada no painel da classe do menino que ela gostava. Ele viu a carta, passando mão a mão pelos meninos, lendo com tom desdenhoso sua confissão. Ele ouviu risos, as piadas, não tão engraçadas, mas o nome na assinatura que eles estavam gritando não era o dela. Era a única da sua amiga que a encorajava. Eles se divertiram com ela durante todo o ano letivo e no final decidiu mudar de escola. Amélia nunca mais a viu. Ela pensou que ela agia como uma covarde fazendo isso. No entanto, Jason fez isso. Como você pôde fazer isso comigo? Por quê? A sua voz sai com esforço. Eu protegi você, como sempre fiz. No rosto de Jason não havia um pequeno vestígio de remorso. Isso não significa proteger alguém. Amélia estava brava, mas o que realmente ficou nervoso foi a atitude superficial de sua amiga. Não vou te perdoar por isso, Jason. Ela rapidamente saiu da loja e bateu a porta com toda a força dela. Jason a seguiu, mas ele não fez outro passo na entrada principal. Talvez você esteja com raiva. Obviamente, seu amigo não respondeu.
e foi direto para casa. Ela estava tão irritada que, já estivesse à sua frente, teria pisado neles como um trem sem forças. No entanto, uma vez que ela chegou em casa, se fechou em seu próprio quarto e começou a chorar. Amélia chorou não apenas por aquela carta, mas para todas as pessoas que Jason separou dela. Era como acordar de repente de um longo sono durante anos. Ela não se importou, porque tinha medo de perdê-lo, e ela realmente não conseguia entender o motivo. Talvez porque ela era tola, ou ela gostava de sentir-se importante, primordial, nas raras ocasiões em que Jason a elogiou. Ela deixou todos esses amigos para se separar, acreditando que eles eram infiéis, mas o único que realmente deveria desaparecer de sua vida era o Jason magnífico e inocente. Por outro lado, o fabricante de brinquedos ficou em sua loja e, depois de terminar os assuntos, ele fechou em sua pequena oficina. Ele colocou os lençóis no sofá e pousou. De acordo com a impressão de um estranho, sua atitude não era a melhor de tudo, mas ele agia como uma bolsa de duche. Mas, na verdade, ele lamentava muito que Amélia estivesse tão brava com ele. No dia seguinte, quando sua amiga voltaria a visitá-lo, ele decidiu que ele tentaria acalmá-la. Ao contrário de se esperava, um mês depois, Jason não teve mais notícias sobre sua amiga. O orgulho de seu homem impediu de tocar a campainha em sua casa, mas todo esse tempo o ajudou a pensar em uma maneira de ser perdoado. Ele ainda não tinha certeza sobre ser perdoado, sobre o que ele fez. Ele não conseguiu entender, mas ele conhecia perfeitamente Amélia e não precisava de mais nada para fazê-la esquecer de sua raiva. Um brinquedo seria suficiente, mas Jason fez algo muito especial. Uma caixa de música. Ele não comprou, ele fez isso com as próprias mãos. E após o trabalho duro, as mãos de Jason estavam cheias de feridas e pedaços de madeira. Mas essa não foi a única surpresa. A parte mais importante desse presente, o mais precioso de todos, era uma pequena marionete que se assemelhava a ele, de uma forma surpreendente, escondida dentro da caixa de música. Uma surpresa contida dentro de outra surpresa. O fantoche era tão grande como a palma da mão, vestido como Jason. Tinha a mesma cor do cabelo e 2 botões pretos usados como óleo. Não é tão bonito quanto o original, mas ela vai gostar. Sua esperança foi armazenada dentro do fantoche, mas também o profundo medo e angústia de Jason. Ele só queria que alguém em sua vida apreciasse e que não precisasse senão de sua companhia. Ele queria ser procurado, alguém que importava, porque era tão lindo sentir que alguém precisava de sua ajuda. Como na descrição anterior, quando Jason sentiu vontade de existir e não ser como objeto. Esse fantoche deveria ter sido uma espécie de charme, de sorte para ele. Mas depois do que ele criou para ela, tudo começou a dar errado. Depois de criar seus 2 presentes, 3 dias depois, Jason não conseguiu sair de sua sala de criações. Era segunda-feira e as pessoas esperavam na frente da loja, perguntando-se por que ainda não abriu. Jason não estava se sentindo bem. Ele teve uma dor de cabeça terrível e ficou com os pés gelados. Depois forma, ele não queria esperar mais, então saiu da parte de trás da loja e foi até a casa de Amélia, sacrificando seu corpo dolorido. Quando ele bateu em sua porta, ele pensou que ele iria ver o rosto dela, com aqueles cabelos de chocolate e olhos azuis. Mas ele encontrou sua mãe, e seu olhar lhe deu a impressão de uma visita feliz. Jason limpou a voz.
Bom dia, madame. Naquele exato momento, Amélia olhou para a porta e parou pelo lado da mãe. Oi, Amélia. Ela olhou para baixo e suas bochechas ficaram vermelhas. Oi, por que você vem aqui? Perguntou sua mãe, interrompendo esse embaraçoso silêncio. Os lábios de Jason tornaram-se um sorriso. Mostraram sua caixa de música preciosa. Eu trouxe para você, para fazer isso. Eu construí com minhas próprias mãos. E dentro disso, há outra surpresa. Por um momento, os olhos de Amélia brilharam. Ela não tinha certeza de aceitar o presente de Jason e estava quase convencida de perdoá-lo. Mas esse sorriso dele não enfeitiçou a sua mãe. Nunca fez, nem mesmo quando Jason era apenas uma criança inocente. Ela sempre pensou que sua atitude era estranha desde o dia que aconteceu aquele incidente. Lembrou-se de fazer os lanches e a pequena Amélia a seguiu por dar uma mão. Enquanto isso, Jason ficou sozinho com o canário de sua filha. Era seu primeiro animal de estimação. Amélia se apegou a ele. Então Jason apareceu e afirmou que o canário não estava se movendo mais. Os três chegaram para a sala de estar e a pobre Amélia começou a chorar, enquanto Jason estava ao seu lado. Ele acariciou suas costas e disse-lhe para não se preocupar, que tudo ficaria bem. Nessa frase não havia nada de errado. Jason só queria consolar Amélia. Mas sua mãe não ignorou aquele sorriso quase invisível. Muitas vezes, ela disse a sua filha que havia algo de errado com ele. A garotinha sempre se recusava a ouvi-la, mas a paciência desapareceu. Amélia não quer ser mais sua amiga, Jason, e talvez seja melhor assim. Confie em mim. Jason ergueu as sobrancelhas. O quê? Ele perguntou espantado. Então ele olhou para Amélia. Mas por quê? Eu sempre estive ao seu lado. Você sempre pode contar comigo, disse ele, mas Amélia continuava a olhar para baixo, como um cachorro espancado. Eu fiz este presente para você, por favor. Jason deu a caixa de música para Amélia, mas ela rejeitou, quase relutantemente. Com esse gesto, naquele momento, ele sentiu uma forte dor em seu coração, mas uma dor muito dolorida, o que fez ele perder a estabilidade. Você está bem? Amélia notou aquela reação dele e finalmente olhou para o menino nos olhos. Como posso estar bem? Jason respirou com dificuldade. Eu sempre estive ao seu lado, embora todas essas coisas que eu fiz a você e você considerou imperdoável, e agora você faz isso comigo? Ele disse. O que é isso? Uma punição? Vingança? Eu não me importo mais. Ele reuniu força e olhou para Amélia. Eu pensei que você era uma pessoa inteligente. Aparentemente, este era o único erro que eu fiz. Satisfeito com o amigo em lágrimas, Jason virou-se e voltou para a loja. Por várias semanas, Jason já não era o mesmo. Sua raiva era muita e suas condições de saúde estavam piorando. Ele só queria continuar com a vida, mas o incidente com aquela menina aconteceu. Sentado naquela cadeira, olhando para o espaço em branco e com suas mãos derramando sangue, Jason sentiu que algo nele mudou para sempre. Ele não sentiu nada mais, e seu corpo estava mudando. Ele não deixou a depressão assumir o controle, e ele não estava triste. Ele não gostou daquela realidade. Enquanto ele estava ocupado pensando em deixar aquela pequena cidade, ele ouviu a voz de Amélia, chamando seu nome da loja. Nem ele não reagiu demais, nem ele se aborreceu.
Ele apenas pensou em ficar atualizado e, sem hesitação, ele abriu a porta para Amélia. Ela imediatamente notou seu rosto sem emoção e, depois de ficar em silêncio por um momento, ela foi a primeira a falar. Posso entrar? Jason se moveu silenciosamente. Ele deixou a menina passar e fechou a porta, expondo o sinal de fechado. Lamento incomodá-lo. Eu só queria saber como você se sentiu. Eu acredito que devemos conversar. Amélia sabia que havia algo de estranho com Jason, mas não era só isso. Havia um cheiro incômodo no ar também. Não há mais nada a dizer, e honestamente, este não é um momento bom para mim. Você está bem? Você está suando? Ela perguntou. Jason olhou em volta, se sentindo como peixe fora d'água, e Amélia colocou a mão no ombro dele. Diga-me, o que há com você? Você está se sentindo doente? Ele respirou fundo. Eu matei uma menininha. Ela alargou os olhos e, lentamente oprimida, separou a mão de Jason. Juro que foi apenas um incidente. Não queria ir para a prisão. Por isso eu... Vá em frente. Na verdade, ela estava com medo do que ia ouvir. Mas a gagueira de Jason abriu espaço para a imaginação. E foi ainda pior. Eu cortei o cadáver em pedaços e escondi dentro de um fantoche. Talvez sim, era melhor não abrir espaço para a imaginação. E não ouvir aquelas palavras horríveis que saem da boca de Jason. Ele realmente estava capaz de fazer tal coisa? Ele não estava falando. Ela sabia muito bem, mas nunca poderia imaginar que Jason pudesse matar. É preciso manter a calma nessa situação. E houve apenas uma solução. Jason, você deve se estabelecer. O fabricante de brinquedos, que até naquele momento parecia um rato preso, tirou as mãos das têmporas e olhou para Amélia. Seu olhar ficou surpreso, como se ele, de repente, estivesse esfaqueado nas costas. Você realmente quer que eu confesse o incidente? Você sabe muito bem como vai acabar. Você tem que tentar, Jason. Você não pode agir como se nada acontecesse. Eles vão começar a procurá-la. Mais cedo ou mais tarde, a encontrarão. Eu não posso fazer isso, Amélia. O cara grunhiu. Bom, então eu vou fazer isso para você. O Jason ficou em silêncio imediatamente e olhou para a menina, alargando os olhos de forma surpreendente. Você teve a coragem de fazer algo assim comigo? É por sua própria causa. Ele riu histericamente. Não me faça rir. Você sempre foi estúpido. Começou a aproximar-se. Enquanto isso, Amélia se moveu para trás. Você sabe, sempre tentei fazer de você uma pessoa melhor, mas entendi que você não é digno. Eu sugiro que você não me provoque com sua besteira. Você acha que eu não vou fazer isso? Apenas me veja. Ela virou a saída. Mas, obviamente, Jason a impediu de agarrá-la pelos cabelos. Os dois começaram uma briga, e Amélia percebeu que, se Jason matou uma vez, ele teria feito isso de novo. Ela temia que ela fosse a próxima. Na verdade, ela teria sido a próxima. Ela deveria ter agido de forma diferente e talvez fingisse apoiá-lo, mas, como qualquer outra vez, ela tomou a decisão errada. Jason estava certo. Ela era realmente estúpida. Ela sempre foi, ou talvez ele a fizesse se sentir inferior as tantas vezes que ele, até então, ela pensava ser. Quem sabe, para proteger, Amélia conseguiu roubar uma chave de fenda na varanda, mas
ela ainda não tinha chance de usá-la. Ela não podia fazer nada contra o corpo de Jason. E quando o último a criticou na parede, o impacto foi tão violento que a força de Amélia desapareceu imediatamente. Ela caiu no chão e a cabeça começou a doer terrivelmente. Mas Jason parou. Ela olhou para cima e viu a chave de fenda presa em seu coração. Ele estava parado e parecia sobrecarregado com o objeto preso, enquanto a mancha de sangue estava ficando maior em seu colete. Você droga, cadela! Ela pegou a chave de fenda e atirou violentamente no chão. Então juntou-se e secou o suor da sua testa. Você não é muito legal, Amélia. Então ele se aproximou dela e chutou o rosto. O impacto a atordoou, mas não o suficiente para fazê-la desmaiar. Ela ficou deitada. Desculpe, tudo acabou assim, minha querida Amélia. Ele riu. Não, apenas brincando, para ser honesto. Não me importo. A visão da menina estava um pouco desfocada, mas o objeto que o fabricante de brinquedos estava segurando era facilmente inconfundível. Uma serra de mão. Chegou por seu tempo para morrer. Ela sabia e seus olhos começaram a derramar lágrimas. Ela sofreria muito? Quanto tempo demoraria para ela morrer? Ela seria morta pela perda de sangue ou pela dolorida? Apesar do terror que ela sentiu, Amélia decidiu fugir, mas seu corpo era muito lento. Ela virou ao lado, mas Jason pisou o ombro e deslocou. Os olhos cansados da menina olharam para o fabricante de brinquedos e ela viu, acariciando com o dedo os dentes de ferro do objeto. Ela podia jurar que ele estava gostando do momento antes do início do massacre, mas então ela notou que Jason abaixou a mão e suspirou. Muitas coisas são incompreensíveis para humanos. Alguns podem ser e outros não podem. Acreditamos que conhecemos todos os segredos do mundo em que vivemos, mas a verdade é que não conhecemos nada. O que você está dizendo? Amélia perguntou. Mesmo que essa ação fosse realmente difícil para ela entender, Jason incomodou e renunciou, balançou a cabeça. Você é muito ingênua, você não entende. E lentamente começou a afastar-se dela. Você não precisa de ser estúpido desejo sobre uma estrela para fazer seu desejo se tornar realidade. Quando você é verdadeiramente intenso, nós somos os únicos que possibilitam as coisas impossíveis. Talvez tenha sido aquela protuberância que fez alucinar, mas depois que Jason falou, a parede atrás dele começou a se inflar. A parede desmoronou e uma porta azul com um botão dourado apareceu. Eu não sei porquê, mas essa boneca tornou-se meu coração. Jason teve a caixa de música aberta em suas mãos e olhou para ela com uma expressão mais confusa. O único lugar onde eu posso guardar é dentro da caixa de música, mas isso deveria ser um presente, e eu quero dar de qualquer jeito a alguém que ocupe o seu lugar, alguém mais inteligente e quem pode me defender, um escolhido. Ninguém. Já estava cansado. Amélia sussurrou. Ninguém vai querer um monstro como você. Jason, que entretanto abriu a porta azul, entregou a menina e sorriu. Meu nome é Jason e isso significa aquela que cura. Você sabia? Claro que não. Sua expressão era arrogante. Qualquer pessoa iria substituí-lo.
Se eles não conseguirem entender minhas boas intenções, eu vou corrigi-los. Afinal, um brinquedo quebrado sempre pode ser corrigido. O quê? Você é louco? As pessoas não são como suas títeres estúpidas, gritou Amélia. Aonde você vai? Você não vai fugir. Não estou fugindo, idiota. Mas não se preocupe, eu voltarei. O corpo de Amélia tremia, olhando aquele sorriso falso, e sentia-se impotente quando o viu desaparecer atrás da porta. A madeira amassou-se. Amélia passou o resto de sua vida acreditando que Jason voltaria a qualquer momento para machucá-la, mas a verdade é que Jason decidiu poupar sua vida. Ela nem sequer percebeu o quanto ela teve, porque ninguém mais depois dela teria visto sua misericórdia, como aquelas bonecas de cera de todas as idades que sempre começaram a encher mais e mais na terrível sala de jogos, e aqueles fantoches capazes de ganhar vida, as únicas testemunhas silenciosas no esplêndido e horrível mundo de Jason, o criador de brinquedos.